presidente Lula conversou por telefone com o presidente do Panamá, José Raul Mulino, sobre a situação venezuelana após a intervenção militar dos Estados Unidos. O Igor Damasceno tem mais detalhes para a gente a respeito dessa conversa. Oi, Igor, bom dia. Oi, Nonato. Bom dia a você, também a Soraya. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma ótima sexta-feira para todos nós. Pois é, essa conversa foi por meio de uma ligação telefônica, confirmada por meio de nota aqui pelo Palácio do Planalto. E a ligação partiu do presidente panamenho, José Raul Mulino. De acordo com a nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o principal tema desta conversa foi a situação da Venezuela. Mas antes disso, os dois presidentes trataram do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Vai ser realizado no próximo dia 28 de janeiro e o presidente Lula estará presente nessa reunião internacional. Por lá, de acordo com a nota do Palácio do Planalto, serão discutidos temas relacionados ao comércio, investimento e cooperação internacional. E na oportunidade também deve ser discutida a adesão do Panamá como Estado associado ao Mercosul. Então, inicialmente, essa ida do presidente Lula ao Panamá vai servir justamente para acordos de cooperação internacional na área econômica e também nessa associação do Panamá ao Mercosul, que é o bloco econômico dos países sul-americanos. Agora, nesta conversa, o ponto ápice ali, o ponto mais alto, mais polêmico, foi realmente a situação da Venezuela, depois da captura de Nicolás Maduro por parte do governo de Donald Trump, dos Estados Unidos. Os dois chefes de Estado lembraram que a América do Sul e Caribe são locais onde há a zona de paz e que todos respeitam o direito internacional e a soberania. Agora, o presidente panamenho lembrou que não é a primeira vez que Donald Trump ameaça a soberania de algum país. Ele lembrou também de outros países que têm ideologias diferentes, os quais os presidentes seguem uma ideologia contrária de Donald Trump, e disse também que Donald Trump precisa ali respeitar a soberania dos demais países e o direito internacional, um acordo que foi firmado depois da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, o presidente Lula disse que essa ofensiva norte-americana é inaceitável e que, na verdade, a soberania venezuelana foi desrespeitada. Os dois chefes de Estado também consideram uma espécie de sequestro essa captura de Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro deste ano. E essa conversa, essa posição do presidente Lula durante a ligação com o presidente panamenho vai ao encontro, está em convergência com uma publicação feita pelo chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Nas redes sociais, Mauro Vieira mais uma vez reafirmou que o Brasil é a favor do respeito à soberania, que o Brasil também respeita o direito internacional e que um país não pode atravessar ao outro. Mauro Vieira também disse que a lei do mais forte não pode prevalecer sobre o mais fraco, porque aí os mais fortes, a nação mais favorecida, estaria com privilégios para definir o que é justo ou não, e isso fere o tratado que foi firmado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tanto o presidente Lula quanto o ministro Mauro Vieira estão em convergência, afinam então o discurso e a posição do Brasil em torno dessa situação, dessa tensão envolvendo Venezuela e Estados Unidos, e mais uma vez o Brasil condena esse ataque norte-americano no início deste ano. As duas autoridades, Lula e Mauro Vieira, fazem questão de dizer que não é por uma questão política ou ideológica, mas sim por uma questão diplomática, justamente para não dar margem para que os opositores de Lula nas eleições deste ano, então o acusem de proximidade política com Nicolás Maduro. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno em Brasília. Obrigado, viu, Igor, pelas informações. E assunto aqui para a gente trazer já a primeira análise de hoje com o Roberto Mota, que está participando com a gente nesta sexta-feira. Mota, a gente teve uma conversa do Lula também com o Vladimir Putin por telefone a respeito de Venezuela, agora com o representante do Panamá, o presidente do Panamá. E todas elas pregando a soberania, que o Trump efetivamente ultrapassou os limites ao invadir um outro país.
e como eles disseram, sequestrar o presidente local, que era o ditador Maduro. Ô Mota, isso tem algum efeito prático ou fica só nessa retórica, nessa condenação? O Trump vai continuar fazendo aquilo que bem entender. Bom dia e bem-vindo. Tem efeito prático sim, Nonato. Nós estamos aqui comentando, não estamos? Falando do governo brasileiro. Pois é, esse é o efeito prático. Bom dia para você, bom dia para nossa querida audiência. O governo brasileiro conversou com o Panamá. Parece que foi o Panamá que ligou. Olha, o governo brasileiro tem ligação aqui do Panamá. O tema foi a Venezuela. Será que essa conversa foi para lembrar de Manuel Noriega? Em dezembro de 1989, os Estados Unidos invadiram o Panamá e capturaram o homem forte do Panamá, que era Manuel Noriega. Era o líder do país, acusado de envolvimento com tráfico de drogas e outras coisas ruins. Noriega foi julgado nos Estados Unidos e acabou morrendo na cadeia. Pelo visto, a lição não foi aprendida. O governo brasileiro não aceita a intervenção americana, mas a intervenção cubana na Venezuela, essa está tudo bem. O Nicolás Maduro era protegido por dezenas de cubanos. Há cubanos na Venezuela ainda, eles criaram sistemas de inteligência, eles ajudaram na dominação das forças armadas venezuelanas, mas o governo brasileiro não consegue enxergar isso. E a intervenção iraniana em todo o Oriente Médio, especialmente no Líbano e em Gaza, também o governo brasileiro não consegue enxergar. Então, Nonato, é um telefonema sem significado nenhum, carregado de hipocrisia.